Bem, conforme prometido, estamos aqui com o Dr. Vicente Matheus Brandão. Dr. Vicente é farmacêutico, formado pela Universidade Federal do Estado da Bahia, a UFBA, lá em Salvador. Eu falo lá em Salvador porque nós estamos aqui na cidade de Itapetinga, em torno de 600 quilômetros de Salvador. Itapetinga, que é a capital baiana da pecuária, conhecida. Vocês podem até observar aí, né? Tem as imagens da gente mostrando aqui. Nós estamos na Praça Dairy Valley, que é o símbolo do boi aqui em nossa cidade. Então, o Dr. Vicente Matheus formou na UFBA, lá em Salvador, em 2003, farmacêutico. Especializou-se também na área, né, Dr. Vicente Matheus? Seja bem-vindo. Olá, Marcelo, bom dia a você, a todos os seus espectadores, né, do canal Episteme, um canal que se propõe a trazer informação e de bom conteúdo para toda a comunidade. Tem que ser valorizado essa movimentação, tá? De fato, nós temos aí a nossa formação em 2003 pela UFBA e na sequência, no ano de 2006, nós fizemos a especialização na área de saúde coletiva junto ao IBPEX do Paraná, Marcelo. Essa é a nossa experiência. Beleza. Nós vamos tratar hoje sobre a questão da analgesia, certo? Para tratar sobre o caminho que os analgésicos fazem no nosso organismo quando a gente toma. Você que está aí nos acompanhando, com certeza já teve uma dor de cabeça na vida, já teve uma dor no pé, uma dor no joelho, no dedão, seja lá onde for, e precisou tomar um analgésico. E você sentiu que a dor passou depois que você tomou. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar com ele, sobre a situação do caminho que o analgésico faz, dos efeitos, do tempo que ele fica, etc. Doutor Matheus, é o seguinte, para a gente já começar do início, para a gente ter já esse princípio, para entender bem, o que é que a gente pode entender por dor? Perfeito, Marcelo. Essa abordagem que você traz, esse tema é extremamente de suma importância, porque a dor é algo presente na nossa vida desde a antiguidade. A dor é uma sensação, nada mais do que uma sensação desagradável, é uma sensação de desconforto. Então tudo que nos traz desconforto, que nos é desagradável, vai nos movimentar a resolver aquela situação. E o tema é bastante importante porque vai levar, como a gente vai ver lá adiante em algum momento, na necessidade de se resolver esse problema, né, já que é desagradável, de buscar uma terapia de qualquer forma, induzindo até uma automedicação, que a gente sabe que é algo tão perigoso. Doutor Vicente Matheus, que é farmacêutico da rede Pague Menos, mandar um abraço aqui para a galera da Pague Menos aí, certo? Com relação ao analgésico, então a gente já sabe o que é dor, agora o que é o analgésico? A terminologia da palavra nos ajuda muito, Marcelo. Algesia vem da significância dor, sensação de dor. Então a negação é analgesia. Tudo que traz a analgesia traz a perda ou a diminuição da sensibilidade de dor. No caso de compostos químicos que visam sanar essa situação, são os medicamentos. Então o analgésico, ele é o ponto contrário da dor. É o que vai promover, um medicamento, é um composto químico que vai ingressar no nosso corpo para promover a diminuição ou cessar a sensação de dor. Justamente nesse caminho, então a gente já vai partir agora para esse caminho dele. Quando a pessoa compra lá um dipirona, um paracetamol, seja em comprimido, seja em xarope, toma, entra na boca, fala pra gente então qual é o caminho que o analgésico faz da boca até o local da dor. Perfeito, Marcelo, você tocou no ponto importante, né? O medicamento, para que ele tenha ação, ele tem que chegar até onde está instalada a dor. Então essa dor, essa sensação desagradável, ela pode ser por fatores externos, uma pancada numa determinada região, ou fatores internos que vão promover dor em algum local do organismo, perfeito? E você citou alguns pontos de administração, o xarope, um comprimido, um injetável, todos esses pontos são caminhos para onde esse medicamento vai chegar até o ponto da dor, perfeito? Então eu costumo sinalizar como deslocamento. Então, se essa dor ela está num ponto interno em que não existe uma identificação específica, você vai ter que fazer esse medicamento percorrer todo o organismo para que ele possa chegar ao órgão-alvo. Como é que ele pode percorrer? Percorrer todo o organismo significa todo o sistema do corpo, dos pés à cabeça. Perfeito, Marcelo. E o ingresso pode ser feito de algumas maneiras. Sim. A forma mais rápida é a forma injetável, porque esse medicamento sendo injetado, né, com a via de administração que a gente conhece, com a injeção, ou intramuscular, que vai ser mais rápido do que a via oral, ou a endovenosa, que já vai cair direto da corrente sanguínea, porque o sangue circula por todo o organismo, perfeito? Então esse medicamento vai ser lançado diretamente na corrente sanguínea, através da via endovenosa, e vai chegar mais rápido ao ponto de ação. Uma outra forma, é como você sinalizou, que é a forma mais que nós conhecemos mais comumente, através das cápsulas, dos comprimidos, em que é absorvida, através da boca, por via oral. Ele vai percorrer o mesmo trato em que o alimento percorre. Então ele vai entrar pela boca, vai passar pelo esôfago, laringe, passar pelo estômago, onde é processado, como é processado o alimento, e a absorção, Marcelo, ocorre na região do intestino para ser distribuído pelos vasos sanguíneos para toda a região do corpo.
Nesse caminho, qual é os principais obstáculos que ele enfrenta para chegar no local da dor? Perfeito, Marcelo. Quando nós nos alimentamos, eu gosto de fazer essa analogia, Marcelo, me permita, viu? Para facilitar a compreensão dos nossos amigos aí, né? O alimento, você ingere um alimento, perfeito? E ele vai sendo degradado por todo o organismo, através das enzimas, né? A ptialina, a região bucal, ele passa pelo estômago, que é a parte nobre da digestão, através do suco gástrico, quando ele é quebrado em frações menores, para ser absorvido e para que a gente possa absorver os nutrientes, não é verdade? Isso. Com o medicamento não é diferente. Esse medicamento visa, onde nós temos mais microvasos, que são os vasos, que são os pequenos vasos sanguíneos, onde esse medicamento tem que chegar para ter o seu sítio, para chegar às células e ter ação. Então, quando a gente absorve um medicamento pela via oral, ele vai ter toda essa dificuldade de chegar até o seu ponto de ação. Por exemplo, quando ele passa pela boca, pela região bucal, ele já vai sofrendo ação de enzimas. E pelo estômago também. Por isso que tem medicamentos, a indústria farmacêutica trabalha nesse ponto de envelopar, encapsular esse medicamento com corantes, com substâncias químicas, que ele possa passar pela ação das enzimas da forma mais íntegra possível, para ser degradado apenas na fração do intestino. Por lá no intestino vão ter os microvasos, onde uma vez ele fracionado, esse medicamento vai ser absorvido pelos microvasos e cair na grande circulação sanguínea. Certo. Então os obstáculos são desde as enzimas do próprio organismo da digestão, bem como também outros alimentos que interferem na absorção desse medicamento, do princípio ativo, bem como também outros medicamentos que em ação similar podem diminuir a absorção do medicamento no organismo. Você falou que ele, por acaso, se não tiver uma dor específica, ele vai rodar tudo. Perfeito. Se houver um local específico, ele se torna mais rápido, encontra mais rápido esse ponto? Perfeito, Marcelo. Bem colocado por você. Exemplo de uma pancada externa, numa região externa. Entende? Você pode tomar uma lesão, bater uma lesão na coxa, e aquela região é uma região próxima. Então você vai utilizar uma via de administração que seja mais... então vai depender o local, então a via de administração, a eficiência está nisso. Perfeito. Porque você pode ter uma lesão... uma pomada, alguma coisa... Essa lesão é bem local, é localizada. Entendi. O edema se formou naquela região. A dor, ela é caracterizada por... E a parte inflamatória também, por rubor, calor, lesão, que é o edema, dor e também até chegando à perda de função. Se esse processo inflamatório se perdurar, tem uma intervenção. O próprio organismo já vai reagir para interferir, para reduzir aquela inflamação. Mas nós poderemos entrar com medicamentos que vão acelerar esse processo. Aí nesse ponto eu lhe pergunto, o analgésico ele tem sempre a característica anti-inflamatória e antipirética ou não, ou varia? O que ocorre? Nós temos anti-inflamatórios que não possuem eles possuem grupamentos químicos. Certo. Esses grupamentos químicos definem a característica desse analgésico. Você pode ter analgésicos que são chamados não esteroidais, que não possuem grupo esteroide, é um grupo específico, e esse grupo esteroide ele possibilita a absorção do medicamento através de membranas lipossolúveis. Então, onde nós temos membranas lipossolúveis, ponto onde o medicamento tem que passar a membrana lipossolúvel para ter a ação, os analgésicos esteroidais são os mais direcionados, são os mais interessantes, exemplo da dexametasona. Já se você tem um local de ação que não precisa de ter essa característica esteroidal, o medicamento não precisa passar por essa barreira lipossolúvel, você tem os analgésicos não esteroidais, que são os mais comumente conhecidos como a dipirona, o paracetamol, alguns anti-inflamatórios, exemplo do ibuprofeno também, com que intuito? Para que o medicamento possa penetrar no local correto e realizar a sua ação. Com relação a essa situação da ação que nós estamos falando, o seguinte, essa questão de quantidade que entra e que sai, que a gente sabe que o corpo vai absorver uma parte, mas ele não absorve totalmente o medicamento. Existe, por exemplo, vamos botar no caso que geralmente as pessoas fazem utilização mais de paracetamol e de dipirona, que é mais comum a utilização, e geralmente em comprimido, ou xarope, né? Porque a via intravenosa, ela se torna mais numa situação mais grave, nesse caso, geralmente. Então, a pessoa tem um comprimidozinho de dipirona lá, bota na boca agora, está em jejum, para uma dor de cabeça. Quanto tempo geralmente ele roda para chegar lá e quantos por cento aproximado fica no organismo e sai? Marcel, nós temos dados estatísticos que comprovam essas informações. Certo. Então são informações que, em princípio, a gente não tem que se preocupar em tê-las gravadas. Certo. Qual é a principal... Mas para ter pelo menos uma ideia. Isso, bem colocado por você. É só para trazer essa tranquilidade para as pessoas que o medicamento, de fato, como você bem colocou, nós vamos ter dois pontos aí. Um ponto chamado de farmacocinética, que é desde a entrada desse medicamento no organismo, como ele é processado e como ele percorre o organismo, e a biodisponibilidade, que é o que você bem colocou. É a fração que vai estar disponível para que ele entre no sítio ativo e promova o efeito terapêutico. Certo. Então, a dipirona,
em média, que é um analgésico muito bem conhecido, de amplo espectro, de ampla utilização e muito reconhecido, ele vai levar em média, Marcelo, de 30 a 60 minutos inicialmente. Isso no caso em jejum? Em jejum, perfeito, para ter efeito terapêutico. Se a pessoa comer alguma coisa, demora mais um pouco? Pode demorar mais um pouco, porque como nós conversamos, nós temos alguns alimentos, algumas situações que podem dificultar um pouco mais a absorção do medicamento. Então pode ser que leve um tempo um pouco maior, mas nada que fuja dessa regra. O que é importante a gente compreender é que esse medicamento ele é feito de forma tal para que a fração que seja absorvida, né, independente das situações que aconteçam, que possam dificultar essa absorção, ele possa chegar ao seu sítio de ação o máximo possível protegido para se levar até a ação. Eu gosto de fazer também a analogia. Por exemplo, nós conversamos mais cedo para chegar até aqui e fazer esse bate-papo, né? Tão interessante agora que eu estou tendo o prazer de falar com seus seguidores aqui agora. Prazer é nosso. Então, quando você entrou em contato comigo, Matheus, vamos nos encontrar em tal lugar. Então, nós tivemos a partir dali, eu e você que nos programar. Como é que eu vou fazer para chegar até Marcel, para fazer esse bate-papo preparado? Se estivesse chovendo e eu não tivesse vindo de automóvel, eu teria que colocar uma capa de chuva, não é verdade? Para chegar aqui apresentável para os seus espectadores nesse momento. Isso. Então, eu teria que passar por todo esse percurso de uma forma tal para chegar até aqui preparado para esse bate-papo nosso. Assim também é o medicamento. Então, ele iria encontrar várias dificuldades para chegar no seu ponto de ação biodisponível para realizar o efeito terapêutico. A indústria prepara esse medicamento com alguns artifícios, por exemplo, um anti-inflamatório que tem que ter uma ação mais específica, né? Ele tem que ser biodisponível. A indústria buscou meios de ele passar pelo estômago de uma maneira para ficar mais íntegra. Colocou cápsulas para ele passar pelo efeito do suco gástrico sem ser degradado antes. Porque alguns outros medicamentos que não são encapsulados, que não têm uma cápsula adequada, eles começam a ser quebrados no estômago ali, de forma tal que... Como, por exemplo, esses comprimidos, geralmente, do dipirona, né? Que ele vem só o comprimido sem encapsulação. Às vezes não é feito com a qualidade necessária. Com encapsulamento, melhor dizendo. Perfeito, Marcelo. E passa pelo estômago, é degradado antes do necessário e você não chega lá no intestino com a quantidade necessária para ser absorvido. A porcentagem mínima que um medicamento tem que chegar, por exemplo, no caso de um dipirona, gira em torno de quanto para sarar, para curar a dor ali? A gente consegue, Marcelo, pelos dados estatísticos que eu busquei, em média uma biodisponibilidade de 90% para você começar a ter uma eficácia esperada, né? Agora vai variar de medicamento para medicamento. Por exemplo, nós temos alguns antiparkinsonianos que, quando são colocados no organismo, eles não estão já a droga ativa para realizar o efeito terapêutico. A gente chama de prodroga. Então é enviado, ele é comprimido, encapsulado com outra droga específica, para que ele passe por um primeiro efeito de passagem. Que a gente tem um órgão nobre no nosso corpo, que é o fígado. O fígado ele metaboliza, ele é responsável por quebrar tudo o que é externo, que seria lixo, desde o álcool, outras substâncias que não são inerentes ao nosso organismo. E ele quebra esse chamado efeito de primeira passagem, muitas vezes, para que a gente possa converter a prodroga na droga real. Então, no caso ali, funciona como uma tropa de choque que vai detonando a barreira para passar, né? Em muitos momentos, para eliminação do medicamento, mas em outros pontos, não só o fígado, mas outras áreas também, para converter o medicamento, o pré-medicamento no medicamento para realizar o efeito terapêutico. A gente sabe que todo medicamento tomado de forma irregular ele é prejudicial para o organismo, porque, como a própria medicina fala, né, a diferença, a farmacêutica fala, a diferença de um veneno para a dose, né? Então, qual o conselho, você como farmacêutico, você já desde 2003 com essa experiência em farmácia, qual o conselho que você dá para essas pessoas que costumam tomar analgésico constantemente, só vem com dor de cabeça, com dor não sei aonde, e fica tomando paracetamol, principalmente, que é muito hepatotóxico, que tem as características de danificar o fígado, né, quando a gente fala, e a dipirona também. Qual o conselho que você dá nessas situações assim de uso excessivo desse tipo de medicamento? Bem, Marcelo, voltando ao início do nosso bate-papo aqui, você questionou o que é a dor. A dor é algo desagradável, na verdade, e tudo que nos é desagradável é uma condição humana, nós buscamos sair desse momento do que é desagradável. Então nós, por conta própria, muitas vezes, tentamos resolver essa situação. Mas o que acontece é algo que a gente não domina totalmente. O que a gente não domina totalmente, em qualquer esfera da vida, nós temos que procurar auxílio, nós temos que procurar um agente especializado que possa nos orientar, né? Então nós temos o profissional do medicamento, que é na farmácia, vocês vão ter um farmacêutico à disposição, que vão estar lá para fazer intervenção, no sentido de orientação farmacêutica, que é o supervisionamento da conduta que vem através do profissional médico, que é o profissional habilitado, que é o profissional responsável em absorver esse paciente, esse cliente, identificar a patologia que ele tem e prescrever o medicamento correto, na dose correta, como você bem posicionou, nos horários corretos. Porque se isso não for feito, o paciente pode utilizar medicamentos
às vezes para a mesma finalidade, mas em horários que são compatíveis, sim, que vão cair naquele ponto do obstáculo para a absorção do medicamento. Porque um vai interferir na reação do outro. Ou num horário que não seja o horário adequado. Ou, às vezes, o cidadão precisa utilizar um medicamento que é um comprimido e usa uma cápsula ou vice-versa. Então, o médico vai observar todos esses pontos e enviar esse cliente, esse medicamento, esse paciente, ele vai para a farmácia, onde vai ver um profissional do medicamento também, que é o farmacêutico, para poder orientar esse paciente com relação aos horários certos da tomada, porque muitos pacientes não sabem, Marcelo. São vários pacientes que a gente tem que muitas vezes anotar o horário ali na caixa do medicamento, porque é um paciente que é idoso e não tem alguém em casa para orientar. Então são situações outras que no momento do atendimento ali, o médico, pelo corre-corre que é, pela situação que é, a característica do atendimento, ele não vai ter condição de fazer esse acompanhamento e o profissional da farmácia, que é a farmacêutica, vai estar lá para conduzir essa situação, esse cenário. Então, me referindo a tudo que eu acabei de reportar para vocês aqui, é importante que você busque o auxílio de um profissional que esteja habilitado para te auxiliar, para te ajudar. Porque senão, ao invés de você resolver o problema, você pode agravar o seu problema. Exatamente. Então, você vai tomar medicamento, não tome medicamento aí de sua cabeça, você, na maioria das vezes, que a maioria dos cidadãos não são profissionais de saúde, e principalmente farmacêuticos, são poucos, nem todo mundo é farmacêutico, então é preciso realmente ter essa inteligência de saber tomar a coisa de acordo com a orientação. E me permite o último ponto, Marcelo, perdão lhe interromper, não, mas fica à vontade. A gente está falando muito em analgesia, em dor, e o que acontece? É importante frisar 2 pontos aqui. A dor, ela pode ser um quadro agudo, ou seja, um quadro agudo muitas vezes se resolve numa primeira intervenção, ou com um medicamento ou com outra medida, sim, ou crônica. Por que eu estou afirmando isso? Porque tem situações de dores, que se você puder tratar sem um medicamento é melhor. Por exemplo, nós temos pessoas que se queixam de coluna, de lesão muscular, em que com um quadro de fisioterapia bem alinhado, bem ajustado, se consegue resultado, ou com a massagem terapêutica, melhor do que com a medicação. Porque pelo menos tem uma solução definitiva. Nós temos que botar em mente, Marcelo, ter em mente que o medicamento, via de regra, é algo estranho ao organismo, ele vem de fora para dentro. Então tudo que vem de fora não é natural. O que não é natural, o nosso organismo vai lutar contra ele. Então o nosso próprio organismo vai começar a digerir, quebrar esse medicamento, ou esse item que vem de fora, buscando absorver o que presta, o que é bom. Entendi. Então exemplo do alimento, o que não é bom, é todo filtrado, todo quebrado para ser excretado através das fezes, a parte sólida, a parte líquida através da urina. Com o medicamento não é diferente. Uma boa parte dos medicamentos que nós tomamos, eles são excretados também via suor, via urina, via as fezes. Então, se a gente puder tratar essa dor com condutas que não sejam medicamentosas, seria o ideal. Porém, nós não temos qualificação para isso. Nós temos que buscar, primeiro, o médico, quem vai nos aconselhar, porque ele próprio vai indicar, ou para um especialista fisioterapeuta que vai indicar uma massagem adequada, ou uma intervenção adequada, entende? Então nós temos que buscar o medicamento em última instância e uma vez que foi indicado pelo profissional habilitado para essa finalidade. Beleza, meu amigo Vicente Matheus, doutor Vicente Matheus Brandão, amigo, a gente é amigo de muitos tempos, desde a infância. E aí foi uma alegria, ele morava fora, Itapetinho, voltou para a nossa cidade, está trabalhando, como eu disse aí, na PAG mesmo. Então, a gente quer agradecer, Matheus, sua participação aqui no nosso canal Episteme com o Marcelo. E deixar sempre aberto, se você quiser tratar outro tema depois com a gente aí, nessa área de farmácia, tão amplo a área, né, para discutir vários temas importantes para os nossos telespectadores, para o cidadão, enfim. Sempre as portas abertas do nosso Episteme com o Marcelo, viu, Matheus? Marcelo, eu que agradeço a oportunidade, viu, porque nós temos um paradoxo hoje. Nós temos, na verdade, hoje acesso a muita informação. Porém, muita informação que está desvirtuada, que não tem a qualidade adequada, e muitas vezes a gente não consegue filtrar, muitas vezes, o que chega até nós. Sim. Então nós temos um canal, um ponto de comunicação, em que se preocupa hoje em filtrar as informações e levar para o seu público o que é informação de qualidade, adequada a que esse público possa pensar, raciocinar e conviver melhor consigo próprio e com a sua comunidade, é um sinônimo de empatia, de preocupação e de preocupação não só consigo próprio, com o seu semelhante, que se externa através do seu canal, mas que vem da sua índole, de você. E isso não é diferente do que eu sempre conheci, essa pessoa comprometida consigo próprio, com o seu próximo, né, com seus amigos, com a sua família e com a sua comunidade. Então, com o meu pouco conhecimento aqui, o que eu pude contribuir hoje com você, com os seus espectadores, com o canal Episteme, eu fico muito lisonjeado e feliz em ter contribuído. Espero ter agregado com vocês. Até uma próxima oportunidade, meus amigos. Um forte abraço para todos aí, viu? Valeu, um abraço. A gente volta no um próximo vídeo depois trazendo o nosso próximo tema, certo? Um abraço, tchau para todos.